Olá, meus amados, amadas do Senhor. Quanto tempo, né? A vida é dura e nos atrapalha demais, né? Podemos estar aqui todo final de semana conversando com vocês sobre a palavra do Senhor, não tem preço. Eu louvo e agradeço a Deus por você que está aqui unido junto comigo nessa luta, levando a palavra do Senhor, testemunhando do amor de Cristo e principalmente compartilhando com o máximo de pessoas possíveis, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês que se inscreveram, que formando aqui juntos este elo, essa corrente, levando do bem, levando a palavra onde for possível ser alcançado, né? Por você, por mim, por todos nós e pelo poder maravilhoso do Espírito Santo agindo na nossa vida. Como é bom ter você aqui comigo, viu? Este é o seu canal Advir. Continue compartilhando, se inscreva, deixe o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Vamos orar? Antes de partilharmos a palavra do Senhor. Santo eterno Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, eu me achego a Ti, Senhor, para Te suplicar a Tua bênção, o Teu Espírito Santo, na minha vida, na vida de cada um dos Teus filhos que estão inscritos aqui, Pai, que o Seu poder grandioso possa adentrar no lar de cada um deles, na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos, ó Pai. Guia cada um dos teus filhos, cada vez mais juntos, formando esta grande corrente de bênção e de luz para este mundo de treva, cheio de misérias do maligno. Por favor, em nome de Jesus, capacite e nos conceda o discernimento, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, para termos cada dia discernimento da Tua palavra, da urgência, do testemunho da Tua palavra e principalmente, Senhor, vivê-la, viver a Tua palavra no nosso dia a dia. Por favor, capacita-nos e ajuda-nos. Eu te suplico e te peço nesta tarde, sobre a minha vida e a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão inscritos, Pai. Abençoe a cada um individualmente. O Senhor sabe das suas necessidades, o Senhor conhece tudo o que eles necessitam que possa ser suprido, Pai, pelo Teu poder maravilhoso e grandioso que tem nos alcançado. Muito obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra que iremos estudar nesta hora, que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração, ao coração de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que a graça de nosso Senhor realmente possa superabundar no seu coração. Nós vamos falar sobre a lei do amor. Vocês sabem que essa lei do amor tem sido atacada desde que Adão e Eva aceitaram e permitiram que Satanás os enganasse, né? E de lá para cá não está sendo nada fácil, né? Como Satanás tem trabalhado para eliminar da vida do ser humano a lei do amor de Deus. Porque quando ele tira isso, não sobra mais nada, né? Infelizmente, ficamos sujeitos a todo tipo de lixo deste mundo, a todo tipo de lixo que Satanás tem colocado. Que Deus realmente nos ajude a sermos vasos de bênção, aonde quer que formos, porque o nosso Senhor é grandioso em benignidade e bondade, né? A lei do amor, ela vem falando da lei de Jeová, que a data da criação é composta de dois grandes princípios. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento
Este é o primeiro e grande mandamento, não é? E também, ame a seu próximo como ama a si mesmo. Você se ama? Então, se você se ama, se nós nos amamos, a gente amará também o nosso próximo. E isso é porque nós somos bons? Não, é Cristo que faz isso em mim e em você. Nós mesmos não sentiremos nada disso, né? Então, veja bem, devemos pedir isso a Deus. Isso está em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos capítulo 12, versículo 31. Porque estes dois depende toda a lei. Não é porque ele falou estes dois que acabou o resto, né? Não existe mais, mas depende toda ela. Estes dois grandes princípios, ele abrange os primeiros 4 mandamentos. Olha que maravilha, que bênção, né? Que mostra o dever do ser humano para com Deus. E também os últimos 6, que mostra o dever do ser humano para com o seu próximo. É riquíssimo, não é? É maravilhoso a forma extraordinária que o Senhor nos ensina, que o Espírito Santo do Senhor nos concede a alegria de entender o que o Senhor o que o Senhor quer nos falar, né? E olha que maravilha que temos, que ao abranger todos os outros 6 mandamentos, né? Para conosco, para com Deus, para com o ser humano, para com o nosso próximo, aí nos traz algo tremendo. As primícias, aliás, os princípios foram mais explicitamente declarados a humildade após a queda e apresentados em palavras adequadas à condição da inteligência degradada. Já viu? Isso foi necessário em consequência de a mente humana ter sido cegada pela transgressão. O Senhor, tudo que ele fez foi facilitar cada vez mais o ensinamento, a nossa compreensão do que o Senhor diz para fazermos, para que a gente ame a sua palavra, ame os mandamentos, ame ao nosso próximo, para que realmente a nossa vida seja limpa de toda transgressão, porque a nossa mente foi cegada pela transgressão, cegada pelo maligno, com suas mentiras. O mestre da lei se aproximou de Jesus com uma pergunta. Lembra o que ele falou? Qual é o princípio, o principal de todos os mandamentos? Que pergunta, né? Marcos capítulo 12, versículo 28. A resposta de Cristo foi clara e poderosa. O principal é: escute, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Como é grandioso, maravilhoso termos um Deus grandioso, tremendo, em bondade e misericórdia, que deseja preencher a cada um de nós com o seu amor, que nada nos falte, porque Ele é grande em majestade e poder. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz mais que todo aquele, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Oh, meus amados, você pode ter tudo que este mundo preza, que é dinheiro, fama, poder, mas nunca, se você não tem este amor, essa alegria, esse prazer de servir ao Senhor, você não tem nada. É um miserável, pobre, cego e nu, como Satanás acha que é dono do mundo, fazendo todas as suas porcarias hoje no mundo, né, levando muitos a se perderem porque ele é um perdido, mas não tem nada. Sempre atrapalhando toda a obra, toda a caminhada que as profecias do Senhor têm se cumprido, para que a gente fique cego e não perceba e fique perdido como ele. Por isso que devemos estar atento ao que o Senhor tem nos ensinado, as suas advertências, a sua mensagem, pregando, falando do Evangelho. Que o nosso respirar seja pensando e falando no Senhor. E mais, no versos 29 e 30 que fala, né? Então, de acordo com o Cristo, o segundo é semelhante ao primeiro. Como assim? Pois emana dele, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Verso 31. Destes 2 mandamentos depende toda a lei. Ou seja, ele não diz, depende só 9, o 4º mandamento se foi. Não. Não tem como eu dizer que não mato, não roubo, não levanto falso testemunho, não honro pai e mãe, não adoro imagem, mas deixo o sábado. Não, o sábado não precisa. Sabe por quê que Satanás mexeu justamente nesse ponto? Onde ele tirou do seu coração a observância do sábado? Porque daí você não tem Deus nenhum. O único Deus que é comprovado no seu território, no seu cargo, no que é dele, é o santo sábado do Senhor. Honre a Deus com a sua fidelidade, porque quando for tirado isso da sua vida, se você não crê, como a palavra do Senhor diz, realmente não tem sentido algum. O evangelho perde totalmente o sentido, você não tem um Deus a quem serve. E a única forma que ficou, que está sendo adorado, ou porque você quer, ou porque você está enganado, cegado pelo maligno, guardando o domingo, ou imaginando que é o domingo que é o correto, e você fazendo todo tipo de atrocidades no santo sábado do Senhor. Que este dia era para você estar ali, conectado com Deus, com o Pai, o nosso Criador. O Criador dos céus e da terra é o único mandamento que diz que Ele é o nosso Deus, é o nosso Criador, o nosso mantenedor. Se tira isso, acabou-se. Não temos esperança, não temos a segurança de onde viemos, para onde vamos, não temos nada. Ficamos perdidos, né? Como diz o ditado popular, a Deus dará. Não é nem assim que se fala, mas ficou assim, né? Então perde todo o sentido. O evangelho, a palavra do Senhor, é a nossa vida, né? Como pessoas, como seres humanos. Então, depende destes 2 mandamentos, depende toda a lei, todos os 10 mandamentos, sem exceção de nenhum deles. Os primeiros 4 dos 10 mandamentos se resumem em um grande preceito: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Aleluia.
Louvado seja Deus, meus amados, que vocês possam ter a alegria de ouvir a voz do Pai e aceitá-la no seu coração, porque é maravilhoso demais termos essa alegria, essa compreensão que o Espírito Santo do Senhor nos dá. Não é ninguém que nos dá, é o Espírito Santo. Peça, ore, busque ao Senhor se você não aceita, se você não conhece. E Ele vai te mostrar passo a passo. Marcos capítulo 12, versículo 30. Então, os últimos 6, incluindo o outro, ame o seu próximo como você mesmo, como a si mesmo, estes 2 mandamentos são a expressão do princípio do amor. O amor é que vai vencer. O mal pode parecer que está vencendo agora, não é? Mas não está. O amor vai vencer, porque ele é maior do que qualquer poder maligno, né? E mais, não se pode guardar o primeiro e violar o segundo. Não podemos nem se pode observar o segundo enquanto o primeiro é transgredido. Não tem como. Quando Deus ocupa lugar devido no trono do meu e do seu coração, meus amados, aí sim fará diferença. Aí sim será dado ao próximo o lugar que lhe pertence. E o amaremos como a nós mesmos. É bom demais permitirmos que o Senhor nos ajude a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E só quando amamos a Deus de maneira suprema é possível, olha que maravilha, é possível amar o nosso semelhante com imparcialidade. Olha só. Uma vez que todos os mandamentos resumem no amor a Deus e no amor ao próximo, conclui-se que nenhum preceito pode ser violado sem transgredir este princípio. Olha só que coisa. Não tem como concluir sem violarmos um destes princípios. Dessa maneira, Cristo ensinou aos seus ouvintes: a lei divina não se constitui de muitos preceitos separados, alguns com grande importância e outros menos importantes, podendo ser passados por alto sem ser condenado. Nosso Senhor, Ele apresenta os primeiros 4 e os últimos 6 mandamentos como um conjunto de divino, e ensina que o amor de Deus se revelará na nossa vida pela obediência aos seus mandamentos. É maravilhoso, não é? Podermos ter a alegria de ouvir, de atender a palavra do Senhor na nossa vida. Como é bom termos a grata alegria, o prazer de servir ao nosso Senhor, como Ele almeja, né? Que assim sejamos os seus filhos amados. Como ele diz para Jesus, ele fala para nós: os meus filhos amados a quem me compraz. Que Deus possa ter prazer na minha e na sua vida, na nossa obediência, na nossa lealdade a Deus. Independente do que você tenha ouvido acerca da lei de Deus, creia em Deus, creia no Espírito Santo lhe falando diariamente
Não creia no ser humano dizendo que a lei de Deus foi abolida, foi eliminada. Aliás, esse termo abolido nem existe, porque se fosse abolida não teria os outros, né? Por isso necessitamos da lei para enxergarmos quem nós somos. A lei, ela nos leva a Cristo, que é o nosso Salvador. Ela não nos salva, mas ela mostra a sujeira que está no meu caráter, a sujeira que está na minha vida, na sua vida. E por isso, e mais, é por isso que nela também você vai saber qual o sinal que de Deus, o meu e o seu Criador, tem para conosco, seus filhos, que é o quarto mandamento. Este é o sinal, onde seremos selados quando o Senhor vier nas nuvens do céu para nos buscar. Se não tivermos selado com esta lei da palavra dele, sem tirar nenhum tio, nenhum jota, nenhuma vírgula, aí sim, você e eu teremos a plena alegria, a felicidade de morar com Cristo eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família, que Deus abençoe seus projetos, seus estudos, enfim, que Deus seja o principal na sua vida. Se Ele for o principal, então tudo na sua vida terá sentido e será guiado por Ele. Eu oro a Deus por isso. E que Deus abençoe você e até a próxima. Um forte abraço.